Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o pecado original. A doutrina do pecado original, ela é importante para o cristianismo. Eu quero logo dizer para vocês que a doutrina do pecado original, ela é tão importante para a igreja quanto a doutrina da Trindade e quanto a doutrina da expiação de Cristo. Então nós vamos aqui abordar sobre o pecado original. E quando falamos sobre o pecado original, aqui vai a minha pergunta: qual a importância para o cristianismo do pecado original? Qual a importância da doutrina do pecado original para nós cristãos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos começar a nossa discussão sobre este tema, o pecado original e sua importância para o cristianismo. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Vamos começar aqui, obviamente, pelo pensamento de Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram justos. Ok. Bom, a partir daqui, a gente já estabelece um critério. A doutrina do pecado original, ou seja, a existência do pecado original depende da existência de um homem, a saber, Adão. Não existe pecado original sem ter existido um homem chamado Adão. Então a gente já começa daqui a dizer para você que para o apóstolo Paulo, Adão ele foi um personagem histórico e não fictício. Os críticos do cristianismo, os ateus, os miticistas, eles veem na Bíblia muitos mitos. Por exemplo, para Adão, eles dizem que Adão foi apenas um mito, um ser mitológico. E há mesmo aqueles cristãos que defendem a existência de Adão, sim, mas há mestres dentro do cristianismo que eles defendem uma raça pré-adâmica. Ou seja, eles dizem que, na verdade, Adão ele não foi o primeiro homem a ser criado, que antes de Adão existia uma raça pré-adâmica. Obviamente, a ideia de uma raça pré-adâmica, eu quero já lhe dizer, ela é apenas uma especulação e que ela não tem fundamentos bíblicos. Ok? A ideia de uma raça pré-adâmica, ela é defendida por alguns mestres do cristianismo. Todavia, não há fundamento bíblico, não há uma passagem na Bíblia que seja honestamente interpretada para validar esta ideia de que antes de Adão existiram homens sobre a terra. A verdade é que quando nós lemos o relato de Gênesis sobre a criação, lá é muito claro que Deus criou os animais, as árvores, as ervas, tudo. E no sexto dia, diz o livro de Gênesis que Deus criou o homem.
macho e fêmea os criou e os colocou no Éden. O relato de Gênesis todos vocês já conhecem. Eu acredito que eu estou aqui dando uma aula, um estudo para quem conheça. E se você não conhece a história de Adão, mas eu duvido, você vai lá para Gênesis capítulo 2 e 3, ok? Então, vamos aqui voltar ao nosso assunto. Então, para o apóstolo Paulo, Adão, ele foi um homem histórico. E não somente isso, mas para o apóstolo Paulo, não existiu uma raça pré-adâmica. Repito, para o apóstolo Paulo, ele poderia até conhecer essa teoria de uma raça pré-adâmica. Todavia, para o apóstolo Paulo, o primeiro homem, o primeiro no sentido mesmo de o primeiro foi Adão. Razão porque Paulo ele aqui faz um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Paulo ele chama Jesus Cristo de o segundo homem, o segundo Adão. A gente vai ver aqui em outras passagens que Paulo ele não só paraleliza Adão com Cristo, mas ele também, além de ele paralelizar, ele faz um contraste de valores. Para o apóstolo Paulo, Adão ele foi um ser terreno, Cristo foi um homem celestial. Adão vem da terra, Cristo vem do céu. Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Por meio de Adão entrou as trevas, por meio de Cristo vem a luz. Eu quero trazer vocês para esta consideração que eu acabo de fazer, da pena também de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. E como eu já falei para vocês, Paulo ele considerava Adão não só como um ser histórico, mas como de fato o primeiro homem a existir sobre a face da terra. 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, ó, o que diz aqui, ó. 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, e ele está falando de Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele ainda vai aqui falar de Adão, vamos ver onde é que ele fala de Adão. Vamos ver aqui. Ele vai falar aqui da natureza de Adão, bem aqui assim. Vamos ver aqui. Pronto, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, e ele está falando de Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e ele está falando de Cristo, e sim o natural, ele está falando de Adão. Depois o espiritual, que é Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então veja aqui, meus queridos, que eu faço questão de enfatizar que para o apóstolo Paulo, Adão foi realmente o primeiro homem. E qual é a importância para nós de nós afirmarmos também com Paulo que Adão foi o primeiro homem? Porque o próprio Paulo ele diz que o pecado ele entrou por meio de Adão. É isso que Paulo diz, que o pecado que assola toda a humanidade, o pecado que gera a morte, o pecado que traz a condenação sobre toda a humanidade, este pecado, diz o próprio apóstolo Paulo, este pecado ele entrou pela primeira vez neste mundo por meio de um homem, a saber, Adão. Vou repetir aqui a leitura. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Também aqui está muito claro, não precisa de rodeios, não precisa. Aqui está muito claro que para o apóstolo Paulo, o pecado ele entrou no mundo por meio de um homem, a saber, de Adão. Então, e é a partir daqui que nós precisamos entender qual a importância da doutrina do pecado original para nós. Como eu falei no início, não se pode afirmar que exista pecado original e ao mesmo tempo dizer que Adão não foi o primeiro homem. Ou mesmo dizer que Adão nunca existiu. Se Adão nunca existiu, eu quero dizer para vocês que também é fábula a doutrina do pecado original. Vamos repetir aqui. Se é verdade que Adão nunca existiu, que foi apenas uma fábula, então também deve ser considerada uma fábula, uma lenda, a doutrina exposta pelo apóstolo Paulo do pecado original. Agora, se por outro lado é verdade que existe o pecado e que ele é avassalador e que ele está destruindo a humanidade, e o próprio Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, por outro lado, também é verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo. Isso Paulo diz bem aqui, Romanos 6, vou ler aqui para vocês, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sempre Paulo está paralelizando Adão com Cristo. Sempre Paulo ele está paralelizando, colocando de um lado a transgressão de Adão e do outro a justificação ou a obediência de Cristo, que gerou para todos os homens a justificação. Ok, queridos? Então, o que é que a doutrina do pecado original ensina? Primeiro, todos os homens, quando nascem, já nascem pecadores. Mesmo a partir do ventre, quando ainda não nasceu, mas a partir do momento em que todos os homens são gerados, eles já nascem no pecado de Adão. Nós já trazemos o pecado de Adão. O que nós chamamos de uma maldição hereditária. O pecado de Adão ele não ficou apenas em Adão. E também quero lembrar para vocês aqui, e até dar a conhecer, talvez muitos não saibam, a doutrina do pecado original, ela é uma doutrina apenas do cristianismo. Os judeus eles não concordam com esta ideia de um pecado original. Ok? Para os judeus, todos os homens eles pagam pelo seu próprio pecado. Ninguém nasce num pecado de Adão. Não há essa história de um pecado hereditário, um pecado original que passa sobre todos os seres humanos. Então, a doutrina do pecado original, ela é uma doutrina paulina. Diga-se de passagem, é uma doutrina do cristianismo. Então, vamos lá. O pecado original, ele começa em Adão. E como Paulo diz, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, porque a morte é a consequência do pecado, assim também a morte passou a todos os homens. E como a morte passou para todos os homens morrem, e a morte é um sinal do pecado, então Paulo conclui, por isso que todos pecaram. Não importa com quantos anos de idade uma pessoa tenha morrido. Se uma pessoa morreu com 2 anos, se uma pessoa morreu com 1 ano, se uma pessoa morreu com 6 meses, com 1 mês de nascido, se a pessoa morreu ainda no ventre de sua mãe, quando ainda estava em formação. Na verdade, para o apóstolo Paulo, essa pessoa ele já nasce na condenação, debaixo da condenação. Ok, meus irmãos? Essa pessoa ele já está debaixo da condenação. Agora, eu lembrei aqui de uma passagem. Vamos ver se eu lembro aqui. Vou aqui para João. Se eu lembrar aqui, não estava no meu cronograma citar aqui João, mas eu vou citar aqui e ver se eu lembro da passagem.
João capítulo 5, vamos ver aqui. 5. 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí continua. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, com a chegada de Cristo, é óbvio, em que os mortos, e aqui está falando de mortos espirituais, mortos vivos, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, o que João está dizendo aqui é essencialmente a mesma coisa que Paulo diz em Romanos capítulo 5. Os homens, eles já se encontram debaixo de uma condenação. Não importa quão bom seja uma pessoa, não importa quantas obras boas ele pratique. Isso não interessa para o apóstolo Paulo, enfim, para o Novo Testamento. O homem só pode agradar a Deus mediante uma obra, qual? Aceitar a Jesus Cristo, ter fé. Quando o homem aceita a Jesus Cristo, porque é isso que o cristianismo diz, é isso que o Novo Testamento diz, a partir do momento em que um homem aceita Jesus, ele passa do estado de morte para a vida. Ele sai do reino das trevas e é transportado para o reino da luz em Cristo Jesus. É isso o que de fato diz o Novo Testamento. Então, o pecado original consiste, primeiro, de uma transmissão do mal a partir de Adão. Quando se falar em pecado original, você entenda então que o pecado original ele tem origem em Adão. Digo bem na esfera humana. O pecado original ele tem origem na pessoa de Adão. Quando Adão pecou, todos os seus descendentes se tornaram pecadores. E aqui eu quero aproveitar e trazer uma breve refutação para os católicos apostólicos romanos, que dizem que Maria foi gerada sem pecado. Tal como Cristo foi gerado sem pecado, o Novo Testamento sobre Jesus, o Novo Testamento é bem claro que de todos os descendentes de Adão, apenas Cristo nasceu sem pecado. Mas os católicos apostólicos romanos, então eles dizem que Maria, ela foi gerada sem pecado, ela foi preservada do pecado pelo Espírito Santo. Isso não é verdade. Nós temos grande respeito por Maria porque foi a mãe de Jesus, mas isto não pode ser provado nas páginas da Bíblia Sagrada. Paulo diz isso bem aqui, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, bem aqui Paulo ele já inclui a pessoa de Maria. E não adianta os católicos apostólicos romanos dizer que Maria não tinha pecado, porque Paulo ele inclui Maria aqui no pecado de Adão. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passa a todos os homens, por isso que todos pecaram. E quando Paulo diz, assim também a morte passou a todos os homens, não pense que ele está falando apenas de homens no sentido masculino. Homem no sentido de humanidade, assim a morte passou a toda a humanidade, o que inclui homens, mulheres, todo o gênero humano está incluso aqui. Logo, Maria, ela não foi isenta de pecado. Maria, ela não foi isenta de pecado. E a maior prova de que Maria não foi isenta de pecado é que ela passou pela morte. Mas aí você pode dizer, mas Cristo também morreu. Mas Cristo morreu por causa dos nossos pecados. O próprio Cristo, ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele mesmo deu a sua vida, ele entregou a sua vida para depois retomá-la. É isso que ele diz no Evangelho de João. Cristo, ele morreu. Ele experimentou a morte, mas por causa da nossa morte. Cristo experimentou a morte para dar vida a todos os homens. Eu quero ver bem aqui em Hebreus, ver se eu lembro aqui também. Hebreus capítulo
O que diz aqui, vamos ver aqui. Hebreus capítulo 2. Aqui, veja que Hebreus 2,14, vamos ver se é isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que ele, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Guarde bem, semelhante, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados de todo o povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então aqui o apóstolo Paulo diz claramente que Cristo, ele experimentou a morte. Mas por quê? Por causa dos homens, para salvar o homem. Ele tomou a descendência de Abraão. Veja que Cristo ele não veio na forma de um anjo, mas ele se encarnou. Ele trouxe a descendência de Abraão. Ele era um descendente de Abraão. Então, meus queridos, só faz sentido se falar em pecado original se, ao mesmo tempo, se admitir que Adão existiu. Mas se você nega a historicidade de Adão, logo você está negando também a realidade do pecado original, ou do pecado. Santo Agostinho, ele foi um dos pais da igreja do 4º para o 5º século, e Santo Agostinho ele foi talvez o maior campeão, e de fato foi, no que diz respeito à doutrina do pecado original. Coube a Santo Agostinho elucidar cada vez mais essas palavras do apóstolo Paulo. Elas estão claras? Estão. Antes de Santo Agostinho já se falava no pecado original? Sim. Mas foi Santo Agostinho o primeiro a explorar, a se debruçar sobre o assunto. Não lembro agora qual foi o oponente de Santo Agostinho, mas teve... não esqueci agora. Mas teve um oponente, um doutor também da igreja, que escreveu que o homem não traz o pecado original. Tá bom? E Pelágio, agora eu lembrei, Pelágio. E Santo Agostinho ele escreveu tratados contra a doutrina pelagiana. Pelágio dizia que todos os homens nascem livres de pecado, que cada um homem é pecador simplesmente pela sua ação. Santo Agostinho, por sua vez, ele respondeu, interpretando as palavras de Paulo, que não, que todos os homens eles já nascem debaixo de uma condenação. E Santo Agostinho ele realmente interpretou corretamente o apóstolo Paulo. Porque Paulo ele mostra isso, que todos os homens eles já nascem debaixo do pecado. E aqui nós devemos aqui também mostrar uma coisa. Para o apóstolo Paulo, ele advoga dois tipos de pecado. O pecado original, que é o hereditário, praticado de Adão e que de Adão passa por toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, disse Paulo. Mas este pecado que cometeu Adão e que se tornou hereditário, e todos os homens, quando nascem, já trazem este pecado, ele condena o homem diante de Deus. No entanto, eu quero dizer para vocês que o pecado que vai levar a humanidade ao juízo final, o pecado que vai levar o homem à condenação, não é o pecado de Adão. Porque o pecado de Adão ele foi anulado no Calvário por Cristo. Você lembra que Paulo diz, assim como a morte entrou por um homem também entrou a vida. É isso que o apóstolo Paulo diz. Eu quero ler mais uma vez para vocês. Vou deixar bem claro. O pecado de Adão ele foi anulado na morte de Cristo. Vamos lá aqui, ó. Vamos repetir aqui o que Paulo diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando Paulo diz o pecado não é levado em conta quando não há lei, entenda, Paulo aqui está dizendo que o pecado ele não é levado em conta quando não há lei. E quando é que não há lei? Em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo não há lei, logo também não há pecado.
porque a força do pecado é a lei. Onde não há lei, também o pecado não existe. Então, é isso que Paulo está exatamente dizendo. Ó. Romanos 4,15, deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Veja, Paulo ele está falando aqui da lei de Moisés. E quando Paulo diz, porque onde não há lei, também não há transgressão, o que Paulo está dizendo? Onde é que não há lei? Em Cristo Jesus. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando Paulo diz, mas onde não há lei, também não há transgressão. Quando você vai ver todo este contexto, onde não há lei, não há transgressão, você pergunta, e onde é que não há lei, Paulo? É em Cristo Jesus. Quero deixar bem claro para vocês uma coisa. O pensamento de Paulo é esse. Ó. Jesus ele nasceu debaixo da lei, viveu debaixo da lei, ensinou debaixo da lei, morreu debaixo da lei, mas ressuscitou sem lei. Cristo ressuscitou na qualidade de um homem espiritual, de um homem celestial. Tinha corpo, sim, mas o corpo de Cristo era totalmente outro, um corpo celestial, um corpo espiritual, um corpo totalmente isento do pecado, se bem que na sua primeira fase também era. Mas Cristo já morreu, já disse, Cristo experimentou a morte por causa dos nossos pecados. Então, quando Cristo ressurge do túmulo, de entre os mortos, a lei ficou cancelada ali na morte. A lei, ela findou na morte de Cristo. Ok, queridos? A lei, ela findou na morte de Cristo. E quando Cristo ressuscita, ele ressuscita sem lei. Então é por isso que Paulo diz, onde não há lei também não há transgressão, ou seja, não há pecado. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Mas onde não há lei, não há transgressão. E onde é que não há lei? É em Cristo Jesus. Ele está falando da lei de Moisés. Onde é que não há lei? Em Cristo Jesus. No Cristo ressurrecto não há lei. Logo, não há transgressão. Se não há transgressão, é porque não há lei. Não tendo lei, os cristãos não são obrigados a guardar a lei de Moisés. Por quê? Porque em Cristo não há a lei de Moisés. Ok? Então vamos continuar aqui. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e por muitos entendem todos os homens, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, por muitos entendem todos os homens. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Por isso é que eu digo que todos os homens já nascem condenados, e aqui nós incluímos a pessoa de Maria. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem veio, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, e aqui nós incluímos Maria, para a condenação, logo Maria nasceu debaixo de condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Ora, agora eu pergunto, será que a graça de Jesus Cristo não veio sobre Maria? Veio também. E por que a graça veio sobre Maria? Para anular a maldição adâmica. Então, quando eu digo aqui que o pecado que vai levar os homens ao juízo final a serem condenados não é o pecado transmitido por Adão. Por quê? Porque este pecado ele já foi anulado na cruz do Calvário. Ok, meus irmãos? Professor, então, e as pessoas que nascem hoje? Eles nascem debaixo do pecado. Só que o pecado deles foi anulado na cruz do Calvário. Ok? Uma criança, repito, ela nasce debaixo do pecado, ela nasce debaixo da condenação, sim. Mas se ela morrer no ventre, ela será condenada? Não. Por quê? Porque ela simplesmente o pecado dela foi anulado na cruz do Calvário. O pecado hoje que condena o homem é o pecado praticado. E é por isso que todos os homens devem aceitar a Jesus. Porque o pecado de Adão ele foi cancelado na cruz do Calvário. Mas o pecado praticado por nós, este também foi cancelado na cruz do Calvário, mas ele precisa ser confessado.
Precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Do contrário, este pecado não será cancelado. E assim o homem será levado perante Deus a juízo. Ok, queridos? Então, eu estou mostrando aqui para vocês que existem dois tipos de pecado. O pecado hereditário, o pecado que eu não tive culpa por nascer envolvido nele, mas existe o pecado que eu cometo, que eu sou responsável por ele. Porque eu tenho livre-arbítrio. Assim como Adão, todos os homens têm livre-arbítrio. Então, este pecado que nós cometemos, este pecado que nós podemos cometer ou não cometer, este pecado, Cristo também morreu por ele, mas eu quero lhe dizer que este pecado, aqui o último, segundo, o pecado pessoal e não o pecado original, este pecado, ele só será retirado se o homem aceitar a Jesus Cristo e acreditar no sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Do contrário, todos serão condenados. Ok, queridos? Então, eu expliquei aqui como é que devemos entender a questão do pecado original. E é exatamente assim. O pecado original, ele foi primeiro nasceu em Adão e depois passa para toda a humanidade. Logo, todos pecaram. E, volto a dizer, não podemos negar a historicidade de Adão. Porque quem nega a historicidade de Adão está negando também a realidade do pecado. Se Adão não existiu, o pecado também não existe. Outro sim, se Adão não existiu, irmãos, Jesus Cristo, ele morreu em vão. Você sabia disso? Se Adão realmente não existiu, Jesus, ele morreu, ele pode ter morrido por outras questões, menos para tirar o pecado da humanidade. Para que tirar o pecado da humanidade? Se Adão não existiu, logo também não existe essa história de pecado original. Mas se é verdade que Jesus Cristo morreu e na sua morte ele cancelou o pecado da humanidade, então logo também é verdade que Adão existiu. Eu quero ler algumas passagens aqui do Novo Testamento, só citar. Se você ver, por exemplo, 1 Timóteo 2,13, 1 Coríntios 15,45, Romanos 5,14, 1 Timóteo 2,14. Aí vamos aqui até alguns do Antigo Testamento. Oséias 6,7, 1 Coríntios 15,22, Jó 31,33, Lucas 3,38, Judas 14, Romanos 5, 15 e 16, 1 Coríntios 15,49, 1 Coríntios 11,9, Romanos 5, 12, 18, aí vai para Romanos 5, 13, aí vai para 1 Coríntios 15, 47, Romanos 5, 19, versículo 17, 1 Coríntios 15, verso 46, 1 Coríntios 15, 21. Em todas estas passagens aqui que eu leio, se faz menção a Adão. Logo, Adão ele foi um personagem, ou ele é um personagem histórico, na visão judaica e na visão cristã. Então, só podemos falar em pecado original como uma realidade se admitirmos que Adão também existiu. Se você não admite a existência de Adão, também você está negando a doutrina do pecado original. Logo, você está cancelando a morte de Cristo. Por que Cristo morreu? Para exatamente cancelar o pecado adâmico. Foi por isso que ele morreu. Não foi por outra coisa. Cristo ele morreu na cruz do Calvário para cancelar o pecado de Adão, para cancelar a maldição hereditária. Foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. E repito, esta ideia teológica de alguns teólogos que dizem que antes de Adão já existia uma raça pré-adâmica não pode ser provado à luz da Bíblia Sagrada. Ainda que eles citem alguns textos, como por exemplo Isaías 14, que eles dizem que ali está em foco Satanás. Por exemplo, o Dr. Dake, que foi o escritor da Bíblia Dake, Finis Dake, o nome dele sim, ele sustentava essa ideia de que Isaías 14 não só faz alusão à queda de Satanás quando era um anjo de luz, quando era Lúcifer, mas ele diz que quando Adão caiu, já existia uma raça pré-adâmica aqui na face da terra. Ora, não só ele erra quando identifica ali aquele ser que cai do céu com Lúcifer, quando na verdade ele está falando do rei de Babilônia, como ele também erra quando diz que as nações ali
são nações pré-adâmicas. Não. As nações existentes ali no capítulo 14, quando elas se admiram com a queda da estrela da manhã, do filho da alva, entenda que a estrela da manhã, o filho da alva ali em questão é o rei da Babilônia. E por que se fala nações? Porque exatamente quando Babilônia caiu pelas mãos dos Medos e Persas, é óbvio que existiam nações. Ok? Então as nações ali não são nações pré-adâmicas, mas são as nações que contemplaram a queda do rei de Babilônia. Então estamos aqui repudiando esta interpretação de uma raça pré-adâmica. Não existe isso. Nunca existiu isso. Pelo menos para o apóstolo Paulo, para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento, Adão foi o primeiro homem a ser feito por Deus a existir sobre a face da terra. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, compartilhe este vídeo, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.